Vamos trazer aqui o anúncio do Flávio, trazendo ali, né, a decisão do Jair Bolsonaro, do pai dele, de indicá-lo para essa disputa ao Planalto. Tem o tweet do Flávio Bolsonaro, fazendo ali um anúncio, né, com grande responsabilidade, que confirma a decisão da maior liderança do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao projeto de nação. Aí ele continua, diz que o nosso país vive dias difíceis, em que muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narcoterroristas dominam cidades e por aí vai. No fim, ele termina dizendo: me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão. E sei que ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada. Que Deus abençoe o nosso povo, que Deus abençoe o nosso Brasil. Luiz Felipe, muitas teorias aparecendo a partir deste anúncio. Já houve gente dizendo que era um balão de ensaio, já houve gente dizendo que era só para tentar alguma negociação com anistia. Enfim, como é que você recebeu essa decisão e o que esperar daqui para frente? Boa noite. Muito boa noite. Bem, vamos entender o contexto, que é muito importante, que o contexto é o fator dominante. O contexto é que a tocha do que o presidente Bolsonaro representa está livre. E o que ele fez? Ele entregou a quem ele tem confiança. E, ao mesmo tempo, ele deu um voto de não confiança a todos aqueles que representam o sistema. É exatamente isso que nós representamos aqui, ao menos nos debates e nas críticas, ao menos as minhas pessoais. Nós temos um sistema que se sobrepõe, que faz as suas escolhas, que determina o futuro do país e não pode se contrapor a esse sistema. E optou para excluir o presidente Bolsonaro do pleito, de uma maneira sistemática, completamente ilegal. E agora o presidente está dizendo, bom, quem eu confio? É no meu filho. Então ele passou essa tocha para o filho. E eu acho que dentro do contexto de impopularidade do sistema, de impopularidade de todas as instituições públicas, do atual governo e da consciência do que está acontecendo no mundo, dessa onda antissistema que existe na Europa, Estados Unidos e outros países da América Latina, ou seja, o contexto é extremamente favorável para essa candidatura. É isso que a gente tem que apontar aqui. O que precisa agora é fazer essa construção do nome do Flávio Bolsonaro dentro do contexto da própria direita e também para essa população que quer ver de fato mudança. Agora, vamos pautar aqui uma coisa. Mudança tem dois aspectos. Mudança tem a mudança de um governo para o outro, sai um agente, entra outro agente, e tem aquela mudança que carrega com si reformas desse sistema. E eu sou um dos que falam mais abertamente. Se nós não fizermos reformas, nós precisamos que tenhamos candidatos que abracem reformas de verdade. Reformas do judiciário, do sistema eleitoral, reformas tributárias, de fato tributárias, para libertar a população e não para aprisionar a população dentro de um jogo lá palaciano de Brasília. Então, a gente precisa realmente de reformas profundas no Brasil. E se o pleito do Flávio Bolsonaro vier com esse intento, ele tem tudo para vencer. Eu acho que esse é o grande fulcro aqui de posicionamento. Porque ele está entrando num momento positivo da política brasileira, temos uma abertura muito grande antissistema em termos de opinião pública, e olha, todas as instituições aqui, tá? Não é só uma, não. São várias instituições. E, como sendo um candidato que vem com essa bandeira antissistema e reforma, se é isso realmente que ele quer representar, eu acho que ele vai ter uma candidatura muito positiva. Bom, a gente vai falar também sobre reações, né? Reação do mercado financeiro, reação de outros políticos. E ontem mesmo, o Flávio Bolsonaro colocou até uma situação em que ele poderia desistir da sua candidatura. Ele anunciou que falaria, né, qual seria esse preço, né? Essa troca, moeda de troca, para ele não concorrer. Deu uma entrevista no final da noite à TV Record e vamos ver o que ele disse então, qual seria essa condição para não concorrer ao Planalto em 26. O meu preço é justiça. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República
é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias, estão fora do país e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. Muito bem. Notícia também já se espalhou rapidamente, né? Então ele quer anistia e Bolsonaro elegível. Vamos ver se alguém vai estar afim de pagar esse preço. Adriano Janturco, tua análise aí sobre esse anúncio e as consequências nesse cenário eleitoral para 26. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, minha visão é a seguinte. Do ponto de vista de Bolsonaro, da família de Bolsonaro, faz totalmente sentido. Bolsonaro está tentando não se entregar imediatamente ao Centrão e, por que não, colocar um filho dele como candidato ou pré-candidato. Afinal, se Flávio Bolsonaro virasse realmente presidente, afinal, ele também seria presidente, o co-presidente no mínimo, além da questão da anistia se tornar mais provável, etc. Então, o erro foi, me parece, ao contrário, até aqui. Ou seja, ter oscilado entre Flávio Bolsonaro, entre Eduardo, entre Tarcísio, etc., e não ter tomado uma decisão mais rapidamente. Porque hoje, Bolsonaro, basicamente, o que acontece? A direita quer os votos de Bolsonaro, mas não quer Bolsonaro candidato e não quer nem ninguém da família Bolsonaro. Então, eles querem o quê? Que a Bolsonaro apoie qualquer um da direita ou do centro-direita, Tarcísio, etc., sem que ele ganhe nada em troca. E essa estratégia até agora não funcionou. Lembrando que Bolsonaro tentou de todas as formas, de fato, ser, depois que saiu do governo, que terminou o governo, hoje com o processo dele, negociar, ser mais moderado, etc. Lembrando, por exemplo, o apoio de Bolsonaro a Nunes em São Paulo, o apoio de Bolsonaro ao irmão de Gilmar Mendes como prefeito de Diamantina no passado, até aquela risadinha, piada que ele fez, que ficou televisionada no Brasil inteiro, durante o processo com Alexandre de Moraes, ou seja, ele ainda, ali, a famosa ligação que foi interceptada entre Bolsonaro e o filho, Eduardo Bolsonaro, onde Bolsonaro, o pai, fala para não pegar pesado com Gilmar Mendes. Então ele tentou ser mais moderado, negociar com o sistema, com o consórcio, para não ser preso. Obviamente, a tentativa, a análise foi totalmente errada. Ele foi preso, ele ia ser preso desde o primeiro momento. Este era o objetivo. O objetivo era tirar ele do jogo político. Então, hoje, quando já está tarde demais, a meu ver, aí ele está tentando a última carta que ele tem na manga. Não sei se isso é para valer, para Flávio concorrer de fato, ou para negociar alguma coisa. Neste sentido, a candidatura de Flávio também foi meio estranha, porque se saiu como candidato, falou que o pai indicou ele, e 2 dias depois, logo depois, já coloca um preço para ele poder negociar com o Centrão. Talvez isso podia ser feito de forma mais sutil, mais no médio prazo. Não por acaso, notícia de hoje mesmo, o Centrão boicotou um evento, um encontro que ele tinha organizado exatamente para começar esse tipo de negociações. Ainda, ele colocou agora um preço na cabeça dele, um alvo na cabeça dele também, porque agora a mídia vai, e o sistema de forma geral, vai atacar ele, vai achar casos e problemas legais. Ele também tem algumas questões já no passado, rachadinha, etc., mansões, etc. Então vão agora em cima dele com tudo. E ainda, por outro lado, o nome Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro, caso chegasse lá na urna, o sobrenome Bolsonaro, quando as pessoas veem aquele sobrenome lá, obviamente ainda tem muito apelo. É verdade que os votos não se transferem tão facilmente, e ele não tem o apelo, obviamente, do pai. Mas as pessoas entendem que votar ele seria um pouco como votar o pai. Algumas coisas sobre a candidatura dele de forma específica. Muito se fala, né, que as pesquisas agora nós vamos mostrar, que as pesquisas mostram que ele tem uma desvantagem em comparação a Lula, provavelmente vai perder, etc., e especialmente tem muita rejeição. Mas veja, Bolsonaro também, em 2018, tinha muita rejeição. E mesmo assim, conseguiu ganhar as eleições. Ele tem mais rejeição que Tarcísio
e Ratinho Júnior e outros, também porque ele é mais conhecido que eles. Ainda, ele, logo que foi nomeado, se autonomeou como candidato, gerou mais de 160 milhões de menções nas redes sociais. Então, mostrando que ainda o potencial daqui até as eleições de 2026 realmente é muito, muito grande. E, a meu ver, pode ser isso, ou seja, eles foram traídos todas as vezes que tentaram negociar, e agora estão tentando fazer o contrário. Primeiro vamos negociar a anistia e depois vamos ver quem será o candidato da direita. Vejam, vamos fazer o experimento mental ao contrário. Se Bolsonaro, em lugar de indicar o filho dele, tivesse aceito indicar Tarcísio, hoje, basicamente, ele não teria nenhuma moeda de troca. Ele estaria falando, ok, eu vou apoiar o candidato do Centrão, do sistema, eu só trago os votos, em troca não vou ganhar nada.